Bom, para que serve precificar ou criar o seu preço de vendas? Quando a gente fala de criar um preço de vendas, a maioria dos empresários, quando eu converso com eles me dizem o seguinte: quando se trata de comércio é mais fácil de visualizar isso. Eu compro uma mercadoria por um valor, um X, eu coloco o dobro desse valor em cima da mercadoria e vendo ela. Pronto, vou ganhar dinheiro e vou ter lucro. Infelizmente, não é assim que funciona, pessoal. Para cada tipo de negócio, para cada tipo de produto, existe uma forma diferente de fazer uma precificação. Existe a precificação para serviços, existe a precificação para revenda de mercadoria direta, existe a precificação para produtos de varejo, existe a precificação para produtos atacadistas, existe a precificação para produtos de alto valor agregado e de baixo valor agregado. Então, é necessário que, para você entender isso um pouco melhor, você saiba que tipo de produto ou serviço você está oferecendo. Então, para isso, vamos falar aqui como hoje 90% das empresas, micro e pequenas empresas, elas são de prestação de serviço. Nós deixamos separado aqui, preparado para essa live, a precificação para empresas do segmento do serviço, tá bom? Mas nada impede que você possa nos enviar uma solicitação e te enviaremos uma precificação ou um modelo de precificação para empresas do comércio varejista e do comércio atacadista, tá bom? Ou industrialização também. Para formação do preço de serviço, o chamado preço hora, taxa de visita e tudo mais, você tem que levar em consideração algumas variáveis, tá? Algumas das variáveis, a primeira delas é o seguinte: quanto tempo você leva para executar o serviço? Além de quanto tempo você leva para executar o serviço, quantas pessoas elas serão incorporadas ao processo, ao serviço? Lembre-se, vamos falar, por exemplo, de uma empresa que executa um serviço simples, impressão de material gráfico, uma gráfica como um todo. E ela faz impressão. Quando ela vai fazer a impressão, ela, junto no processo, ela não vai ter somente a pessoa que está fazendo a impressão na máquina. Ela vai ter um arte finalista, ela vai ter uma pessoa que faz o processo de revisão, ela vai ter um vendedor atrelado àquele produto e ela vai ter também outros custos fixos envolvidos no processo. E então é correto que, para se precificar esse tipo de serviço, que apenas o de impressão, não propriamente dito o serviço de industrialização, tá? Mas o de impressão, eu vou imprimir um serviço, vou gastar um tempo. Para formatar esse preço hora, eu tenho que usar todas essas outras informações também. O correto é planilhar ou utilizar um sistema de formação de preço de custo, tá? Se você não tiver nenhum, nós temos alguns modelos aqui no escritório, podemos enviar para você, basta mandar um e-mail aí, uma solicitação via WhatsApp, nós encaminharemos para você um modelo básico, tá? Para você ter uma ideia de como isso funciona. Bom, mas ainda falando sobre o serviço, a precificação ela pode ser feita via horas trabalhadas, ela pode ser feita via hora máquina, ou seja, efetivamente o tempo em que a máquina está operando. Ela pode ser feita o valor baseado em primeira hora e demais horas. Ela pode ser feita com o acréscimo de uma taxa de visita ou não. E ela pode ser feita em grande ou em pequena quantidade. Isso quer dizer o seguinte: imagina que você está trabalhando com um produto e esse produto ele vai ser feito, vai tomar o seu serviço durante um mês inteiro. Então ele vai ter um preço diferente de valor hora do que aquele produto que eu vou fazer ele pontual. Vou fazer apenas aquele, vou gastar 1, 2 ou 3 horas fazendo aquele serviço e depois eu vou partir para um outro serviço, tá? Então, essa forma, esse entendimento de precificação não é definido por nós, não é definido pela empresa. Melhor dizendo, não é definido pelo seu contador, não é definido
pelo mercado, é definido pela sua estratégia, tá, de vendas. A sua estratégia de vendas é que vai determinar isso. A sua estratégia de venda vai dizer qual é a melhor forma de você precificar, tá? Para você ter uma ideia melhor sobre isso, imagina o seguinte, uma empresa que tenha uma única pessoa envolvida em todo o processo. Ela não vai, de nenhuma forma, conseguir diluir todos os custos em um único produto. Mas esse único produto para ela é muito mais caro do que uma empresa que tem mais pessoas envolvidas num processo e aonde o ciclo ele funciona de uma certa, o ciclo de venda, o ciclo de produção, ele envolve mais pessoas e o volume de negócio gerado ele se torna maior também, tá? Então, naturalmente as empresas que têm mais pessoas envolvidas no processo também têm um custo um pouco mais barato. Por quê? Porque ela não dilui todo o custo em uma única pessoa ou num único serviço. E isso é muito importante você observar isso para você definir uma estratégia, uma promoção, por exemplo. Eu quero fazer uma promoção e todas as pessoas que comprarem comigo o serviço de período a tal período, como eu vou estar envolvido somente em impressão, voltando a falar ainda da gráfica, né, como referência, tá? Então vou ficar uma semana fazendo serviço de impressão, 8 horas, 10 horas por dia, e eu só vou trabalhar com isso. Então, as pessoas que contratarem um serviço comigo nesse período, elas vão ter um custo melhor. Por quê? Porque eu estou dedicado ali. Então, estou diluindo o meu custo fixo, estou diluindo o meu custo operacional em cima daquelas horas que eu estou trabalhando ali. Que eu ainda posso fazer esse cálculo baseado na hora máquina, na hora homem trabalhado, ou eu posso fazer simplesmente a definição de um custo simples, agregando um valor estimado, que de forma alguma nós aconselhamos esse tipo de procedimento, porque esse procedimento onera muito mais a empresa e ele dificilmente garante lucro para uma pequena ou para uma micro ou uma pequena empresa. E é por isso até que muitas micro e pequenas empresas, inclusive na área de gráfica, elas passam um aperto financeiro muito alto, porque esse tipo de projeção de custo ou de estratégia de negócios não é viável. O correto seria um custo hora máquina ou um custo hora homem, que você deve atrelar isso dividindo todos os seus custos sobre a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo, tá certo?